Oi pessoal, estamos aqui hoje para falar um pouquinho de algumas plantas que a grande maioria das pessoas gosta de ter, né? Que são, por exemplo, as samambaias e as orquídeas, né? Então, samambaia é uma coisa que é uma planta tão antiga, que remete ao passado, né? Que faz a gente lembrar de uma mãe, de uma tia, de uma avó e de uma coisa assim. Então, tem umas dicas para poder cuidar de samambaias e avencas principalmente, tá? São plantas que gostam de luz, tá? Mas nunca de sol direto. São plantas que gostam de uma umidade constante, mas nunca de estar encharcadas, né? Então é por isso que muitas vezes a gente vê o vaso da vovó lindo, maravilhoso, e a gente não consegue cuidar igual. Por quê? Existe um carinho especial, principalmente do pessoal mais antigo, com as plantas. Então, ela todo dia colocaria um copo de água naquele vaso de samambaia. Ela vai tomar uma água, ela vai lembrar da samambaia dela. E muitas vezes a correria do nosso dia a dia não permite isso. Então a gente deixa a planta com muita sede por um período prolongado, depois encharca demais para compensar aquilo que a gente não fez de estar molhando no dia a dia. Então são duas situações extremas, muito encharcado, muito seco. Por isso que a gente às vezes não consegue formar samambaias e avencas, né? Uma dica importante, você criar um hábito de você estar sempre lembrando de colocar um pouco de água nesses vasos. Uma outra dica importante, protegê-las da ação de ventos. Essas plantas, elas não gostam de estar expostas ao vento. Por quê? Primeiro, pode ser um vento frio, que vem do sul, que vai queimar a brotação. Segundo, mesmo que não seja um vento frio, mas que seja um vento quente, muito forte, ele vai fazer com que as folhas fiquem em atrito uma com as outras. E esse atrito gera pequenas fissuras por onde entram focos de fungo, de bactérias, né? E a planta fica gastando energia para cicatrizar aqueles pequenos ferimentos que às vezes a olho nu não dá nem para perceber, tá? Então, quer ter uma avenca, uma samambaia bem formada, você tem que fornecer umidade constante, protegê-la dos ventos e um ambiente bem iluminado, sem sol direto, tá bom? Uma dica para a orquídea, mesma coisa. Orquídea precisa de umidade, mas não pode ficar encharcada. A orquídea, uma dica importante, ela não suporta substrato que veio do solo, né? Porque todo substrato que entrou em contato com o solo vai trazer fungos. E a raiz da orquídea ela guarda muita água, é muito suculenta. Então, esses fungos de solo vão atacar essas raízes. Então, sempre o substrato para orquídea é um substrato estéril, né, que passou por um processo de esterilização, né? Ou se você está usando ele, você tem que deixar, molhar, limpar, deixar exposto ao sol para poder matar qualquer tipo de fungo possível desse material, tá ok? É uma dica importante que você vai também conduzir o seu orquidário da forma mais correta possível. Outra coisa, as folhas das orquídeas são suculentas também. Então, é importante que você tenha um controle temporário de pulverizações à base de calda bordaleza, quando a planta não tem nenhum tipo de doença. E quando começa a detectar doenças fúngicas, é importante você aplicar um fungicida. Tá ok? Abraço, até a próxima.